Olá, pessoal. Eu não tinha nenhum conteúdo pronto para publicar essa semana, que geralmente eu já deixo feito, mas aí eu vi que teve algumas alegações do presidente dos Estados Unidos sobre autismo que causaram bastante debate. Eu pensei, bem, vou dar o meu pitaco. Então, eu sou neuropsicólogo, já trabalho muito com autismo e vamos lá. O que eu vi aqui pelo site de jornalismo da BBC é que o Trump fez um anúncio aí que ele comentou que teve um aumento dos casos de autismo nas últimas décadas, né, o que é verdade. E aí ele relacionou isso com o risco da vacina tríplice viral, que ele falou que pela natureza da vacina de ser tríplice, poderia aumentar o risco das pessoas terem autismo, e se fosse dado separadamente, não teria esse risco. E o uso de Tilenol podia estar relacionado com autismo. Primeiramente, eu queria falar do contexto atípico, né, desse anúncio, por mais que ele tivesse com o secretário de saúde dele. É estranho você ver descobertas científicas serem anunciadas assim, imagina, por um prefeito, por um governador ou por um presidente. Eu sei que as pessoas não questionam muito isso porque ele é um personagem bem idolatrado, né, como se fosse um super-herói, mas eu acho muito esquisito o presidente dos Estados Unidos vir fazer anúncio sobre qual seria a causa do autismo que foi descoberta. É, O que a gente sabe sobre as causas do autismo é que elas são multifatoriais. Tem causas genéticas, causas ambientais e muitas vezes pode ser aí uma relação entre ambas. Se você me perguntar, mas o Tilenol causa autismo, né? Eu não tenho a mínima ideia de qual é o efeito que o Tilenol causa no corpo. O que eu sei é que logo depois as autoridades de saúde, que o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, ele não tem formação em saúde, por exemplo, a Anvisa, o Ministério de Saúde, eles logo divulgaram que não tem essa correlação para limpar essa informação das pessoas que pode ter efeitos trágicos, né? Aqui no Brasil a gente teve um fenômeno parecido, bem parecido na época da pandemia. Também o presidente fez um anúncio de saúde, assim, não, porque tem um remédio que vai melhorar aí o Covid. E teve problemas, né? E tem um efeito irracional nas pessoas. As pessoas viraram fãs da cloroquina na época, todo mundo deve lembrar. Então as pessoas estão bem preocupadas com os efeitos que tem essa fala. Como outras pessoas na internet eu vi falando, eu acredito também que o estrago já está feito. Daqui para frente as pessoas vão ter suspeitas, né, sobre o Zatilenol, mesmo que não se comprove nada, a partir dessa fala que o presidente teve. É, eu queria destacar, no contexto que a gente está em uma geração que nunca teve tanta informação, né, ao mesmo tempo. E é muito difícil a gente se adaptar a isso. Então, eu queria que o meu vídeo fosse mais no sentido de passar orientações de como a gente vive com essa confusão que vem. A falta de ter tanta informação, o último livro que eu terminei de ler do Harari, que é o Nexus, que eu até fiz um vídeo falando dele bem recentemente, um dos principais pontos que ele defende é que informação não é sinônimo de verdade. Por exemplo, eu posso falar aqui que eu tenho três pernas, é uma informação que eu soltei, mas é verdade? Não, não é. Então, ele argumenta muito que tem uma crença meio automática que as pessoas têm de que com mais informação vai ter mais chances da gente encontrar o caminho para a verdade. Ele defende que não necessariamente. Com muita informação, você tem chances das informações erradas serem propagadas em excesso e acabar manipulando as pessoas. E eu queria destacar muito para, assim, além do Donald Trump não ser um profissional de saúde, por mais que ele tivesse com o secretário de saúde dele, ele que tomou o protagonismo aí nas notícias, né? E ele é uma pessoa que, na época, ele já fez várias afirmações anticientíficas e ele não tem muito compromisso com isso, muita preocupação. Eu lembro na época do coronavírus que ele falou que quando você limpa as mãos com desinfetante, você, né, se protege do coronavírus. Então, talvez pudesse ter uma forma de injetar o desinfetante dentro das pessoas para proteger elas do coronavírus, para enfrentar a doença. E chegou até o caso de uma pessoa que de fato tomou desinfetante e foi hospitalizada. Claro que deve ser uma pessoa que já tinha predisposição para insanidade, mas a gente vê a gravidade de uma afirmação tão absurda dessas. A relação que ele faz com vacina também, que é um fantasma aí que já persegue há muito tempo e está ficando pior, me traz o interesse de destacar que um dos personagens mais interessantes que tem é assim, se você pensar no Brasil, o Olavo de Carvalho é a pessoa mais influente que se posicionou contra as vacinas. Muita gente dá crédito a ele pela força do movimento antivacina que a gente tem, doenças que já estavam bem mais enfraquecidas ficando mais fortes.
e o problema que a gente teve na época do coronavírus com isso, e que, de certa forma, a gente tem os reflexos até hoje. O Olavo de Carvalho é situação parecida também. Quem é ele? Ele não é um cientista, ele não é um profissional da saúde. O Olavo de Carvalho ele era um astrólogo fazendo afirmações contra o funcionamento das vacinas. Olha, ele tinha o Olavo de Carvalho tem vídeos, você pode procurar, se não acreditar em mim, que está bem registrado. Ele defendendo que a Terra é plana, defendendo que cigarro não faz mal para a saúde, defendendo que a época que você nasceu, a posição que estão os planetas vão definir o emprego que você vai ter, as relações, o seu temperamento, coisas que estão mais que refutadas cientificamente, quem dirá, e esses exemplos que eu dei, entre vários outros, que ele teve um histórico. E o Olavo de Carvalho teve uma morte muito irônica, que na época da pandemia ele fazia de tudo para fazer divulgações contra, né, todos os esforços que estavam sendo feitos mundialmente para as pessoas se protegerem. Ele fazia o contrário, ele falava com todas essas palavras que não tinha prova de nenhuma pessoa infectada com coronavírus, que não tinha nenhuma morte. Acho que no que dependesse dele o mundo tinha acabado, porque ele estava tentando convencer as pessoas que não existia doença nenhuma. E quando ele faleceu, aos 74 anos de idade, apesar de ser uma pessoa tão famosa, uma celebridade, dá para dizer, a causa da morte dele não foi revelada, mas foi 8 dias depois dele ser diagnosticado com Covid. Então é muito suspeito, né? Então, assim, a gente criticar essas informações anticientíficas, de onde que elas estão vindo? Estão vindo de pessoas que fazem as divulgações mais absurdas de desinformação, só que isso se perde no culto de personalidade que tem a eles. Então, dentro dessa bagunça, que é assim, o pessoal, você é uma pessoa normal, eu tenho a suspeita, você vai entrar, por exemplo, numa gravidez, será que eu tomo Tilenol? Eu já ouvi falar, é normal você ter essa preocupação, porque de fato a gente tem essa poluição de informações. Então, e realmente existem medicações que são mais arriscadas para ter problemas nos bebês, né? E você quer saber quais são? Eu não vou te falar, porque você não tem que pegar essas informações de uma pessoa falando na internet, você tem que perguntar para o seu médico. E é exatamente isso. Você pega esse cenário complexo de excesso de informações, de teorias da conspiração que tem, quando você está com essa angústia, você simplifica ele. Simplifica como? Indo para a autoridade que sabe disso. Então você ir falar com um profissional de saúde, com um médico, com um enfermeiro, mas uma pessoa que esteja minimamente relacionada. E se você não acreditar nela, que eu sempre defendo que é direito seu não confiar no que o especialista falou, no que o profissional de referência falou, você vai fazer o quê? Você vai procurar no Google, no TikTok para ver outra pessoa falando? Não, aí qualquer pessoa coloca qualquer coisa. O que você faz é procurar outro profissional de referência para você comparar, expor o seu medo, falar por que você tem esse medo para a pessoa explicar para você. Aí tem o risco de você passar por um profissional que idolatra o Donald Trump acima de qualquer coisa e vai defender a fala dele? Tem, mas aí você já filtrou bem melhor, né? Se você comparar com toda a vastidão da internet. Então, gente, essa é a minha orientação do que fazer nesses tempos que a gente fica angustiado, com tanta informação confusa, você ter dúvida de com quem falar. Isso independente se você tem ideologia de direita e de esquerda, porque saúde não devia nem ser subjetivado. Saúde deve ser informação objetiva. Você tem essa questão, tem essa causa que causa esse efeito. E pronto. E hoje as pessoas relativizam vacinação, é uma desgraça, relativizam muito o uso de drogas, dependência química, relativizam depressão, relativizam tratamento, terapia de hormonal de transição de gênero, violência, porque pensa, tem uma situação de bullying ou de assédio sexual. Dá uns 2 dias, isso já está afetando a saúde da pessoa, já está piorando o estado dela de saúde, ela pode até somatizar no corpo, e não faz sentido você relativizar, é frescura. Não é uma questão objetiva que está lá acontecendo. Isso dificulta muito as nossas vidas nos dias de hoje, e diante dessa confusão, a minha orientação como profissional de saúde que eu sou é essa. É você simplificar isso. Você pode ter todas as dúvidas que você quiser, isso é saudável, mas para você não ficar confuso e buscar fontes irresponsáveis, vai no profissional de saúde que você confia nele, fala com ele e tira essas dúvidas. Fala, eu vi isso, eu vi na internet, é verdade? É muito mais responsável. É isso. E outra recomendação que eu tenho que deixar. Se você puder, leia O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, que é simplesmente o melhor livro do mundo, e ele explica por que essas situações de pseudociência atrapalham e estragam tanto as nossas vidas. Ele escreveu essas coisas nos anos 90, mas estão mais atuais do que nunca. O melhor livro do mundo. Realmente recomendo.